Fala galera, professor Wendel aqui na área para mais uma aulinha de história. E hoje vamos falar de um tema muito importante, que é o tema da Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra. A guerra que acabaria com todas as guerras. Mas, antes de seguirmos, se inscreve lá no nosso canal, wendelcosta.história, e compartilha os nossos vídeos. Bom, a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, ela foi um conflito armado ocorrido no início do século XX, precisamente em 1914, na Europa. A gente fala mundial, mas basicamente o território foi o território europeu. E envolveu grande parte dos países do mundo e marcou o início de um período de avanços tecnológicos. Mas para a gente entender por que a guerra começou, o grande estopim, ou o estopim, que foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, o futuro herdeiro do trono austro-húngaro, lá em Sarajevo, para a gente entender como isso se tornou o estopim, a gota d'água, é importante a gente entender as possíveis causas desse conflito. E a gente precisa voltar um pouco no tempo, tá? Para a gente entender que disputas de mercados internacionais, tá? É um ponto importante que vai gerando tensão aí em países europeus. O atrito, tá? Entre as grandes potências por causa de questões coloniais. Então, o fato de França, Inglaterra ter ocupado boa parte das áreas, do continente africano e de outros países, como Itália e principalmente a Alemanha, terem chegado depois, tá, e não terem ficado com as melhores regiões, isso de fato acabou gerando animosidade, tensões entre esses países. Além disso, um ponto importante que cabe destacar, que vai gerar uma tensão aí, principalmente entre França e Alemanha, foi o fato da França ter perdido a Guerra Franco-Prussiana para a Alemanha, e isso ter gerado um sentimento de revanche. Ou seja, a França queria a revanche contra a Alemanha, não só por ter perdido a guerra, mas também territorialmente, a França teve que entregar um território riquíssimo em minério de ferro, que é o território da Alsácia-Lorena. Então, quando você olha para todos esses fatores, fica fácil entender, tá, por que a morte de alguém, que por mais importante que a pessoa seja, não era o suficiente para gerar um conflito das dimensões que foi a Primeira Guerra Mundial. Aí fica fácil a gente entender por que o estopim, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e de sua esposa Sofia, no dia 28 de junho de 1914, é o grande motivo, é a grande faísca, é a grande gota d'água que levará o mundo à Primeira Guerra. E aí o autor do crime foi o estudante sérvio bósnio Graviro Príncipe, que era participante, inclusive, de um grupo que a gente chamaria hoje de terrorista, que é o grupo Mão Negra. Então, esse fato foi apenas a gota d'água para o início do conflito. Os países eles já haviam, estavam armados e se preparando para guerrear. As potências, as principais potências, elas estavam reunidas em blocos, em alianças. Era a preparação para um grande conflito. E o mundo, na verdade, esperava uma guerra rápida. Quando a guerra iniciou no mês de julho, se acreditava que no Natal, todos já estariam, na verdade, comemorando o Natal em casa. E não foi o que aconteceu. A guerra se prolongou aí por longos 4 anos e arruinou a Europa. O mundo ele já vinha em tensão. E essa tensão fez com que o mundo acabasse ficando dividido entre duas grandes alianças, dois grandes blocos militares. De um lado você tem a Tríplice Entente, formada pelo Império Britânico, a Inglaterra, a França e o Império Russo. A Rússia ela sofre um abalo grande em 1917 com a sua revolução, que faz com que ela acabe saindo, com a assinatura em 3 de março de 1918, com o Tratado de Brest-Litovsk, que ela assina com a Alemanha, cedendo territórios, regiões industriais, compensando isso para a Alemanha para que ela pudesse sair. E a partir de 1917, os Estados Unidos eles entram no bloco da Tríplice Entente. Do outro lado, você tem a Tríplice Aliança, ou as potências centrais, que aí compunham o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro
inicialmente a Itália, mas a Itália vai mudar de lado em 1915, né? E o Império Turco Otomano. Né? A Primeira Guerra ela ocorreu no dia 28 de julho, né? É quando a Áustria-Hungria, né, declara guerra à Sérvia. Sérvia, que era, né, tinha uma aliança com a Rússia, tá? Então, no dia 28 de julho, a Áustria-Hungria não chegando a um acordo em decorrência da morte do arquiduque, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, no dia 28 de julho de 1914. A guerra se perdurou até 11 de novembro de 1918. E aí, como os países eles estavam em blocos, em alianças, né? O que se viu depois da declaração da Áustria-Hungria para a Sérvia foi os países, em consequência, um bloco declarando guerra ao outro. Tá? As batalhas elas se desenvolveram principalmente em trincheiras, né? Os soldados, eles muitas vezes ficavam centenas de dias, né, entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços, né, do território. A guerra, de fato, ela se torna muito estática, né? A fome, as doenças também eram grandes inimigos. Na verdade, a Primeira Guerra ela é dividida em três fases, né? A primeira fase é de 14 ali a 15, que é a guerra de movimento, a guerra de movimentação, é quando, de fato, os exércitos, né, eles vão se deslocar para as fronteiras em defesa dos seus territórios. Né? Num segundo momento, como a gente falou agora, é a Guerra de Trincheira, de 1915 a 17, é quando a guerra ela tem um certo momento, né, de estabilidade no sentido que a conquista ela é muito lenta, né? Se conquistava um pedaço de um território de maneira muito lenta, porque ambos os lados estavam fincados em suas trincheiras. Né? E uma terceira fase, que a gente vai ver, que é uma nova guerra de movimentação, quando você tem, por exemplo, a entrada dos Estados Unidos. Então, nos combates, né, também houve, é importante que a gente perceba, a utilização de novas tecnologias militares, né? Tecnologias bélicas como tanques de guerra, aviões. O avião é utilizado pela primeira vez de forma em larga escala numa grande guerra. Os aviões eles não eram aviões de guerra, como nós veremos na segunda, mas eram aviões que foram adaptados, né, para esse momento. E aí, enquanto os homens lutavam nas trincheiras, né, as mulheres elas acabaram trabalhando na indústria bélica, né, como empregadas e tiveram um ponto de destaque importante aí nesse momento. Tá? Nas trincheiras, destacando esse momento, que é o momento de maior tensão, né, que a guerra vive de 1915 a 1917, os soldados conviviam numa situação muito precária, né? Conviviam com ratos, com parasitas, lama, né, o pó, o frio, o calor, o inverno europeu rigorosíssimo que fez uma parte desses soldados morrerem sem sequer darem um tiro. Né? Isso aí, dependendo da estação do ano, era realmente muito complicado. Então, eles eram protegidos, né, por grandes redes de arame farpado e por muitos homens armados com uma tecnologia também, né, que a metralhadora. E aí o avanço dos inimigos ele era retardado por esse uso de arame farpado. Entre uma trincheira e outra, você tinha o que se chamava de terra de ninguém. Né? Era um lugar onde havia minas, buracos, arames farpados, e isso dificultava a locomoção dos soldados quando tinha que avançar, por exemplo. Né? As infantarias elas eram armadas com muitas metralhadoras. Né? A partir de 1915, os alemães começaram a usar o gás, né, o gás tóxico, né, e aí, de fato, a guerra entra numa nova fase, né, onde soldados acabavam morrendo, né, asfixiados pelo gás mostarda, né, o gás cloro, que acabava enchendo os pulmões, né, dos soldados de água, e eles morriam, de fato, como se estivessem afogados. Né. A alimentação ela era feita à base de proteína, né, de carne, vegetais, muitos enlatados, né, biscoitos. E aí os Estados Unidos, nesse contexto, né, no primeiro momento da guerra que está de fora, os Estados Unidos eles vendiam alimentos, vendiam combustíveis, suprimentos de um modo geral, né, produtos industriais, máquinas, né, para a França e Inglaterra,
tudo num sistema de crédito bancário, ou seja, aquela velha máxima, né? Compre agora e pague depois da guerra. Os americanos eles estavam lucrando muito, né? Os americanos estavam apoiando a Tríplice Entente, tá? Porém, com o passar do tempo, a situação ficava pior, né? Destruição, muita fome, miséria, muitas mortes, e os Estados Unidos eles começaram a temer que a França e a Inglaterra não pagassem as mercadorias compradas, né? Os dois países eles deviam aproximadamente cerca de 2 bilhões de dólares, né, aos Estados Unidos. Em um certo momento da guerra, os americanos temeram que essas dívidas não pudessem ser pagas, né? E aí, preocupados com um possível não pagamento da dívida, a população americana incentivava a entrada dos Estados Unidos na guerra. E aí faltava um motivo para justificar essa entrada. A gente sabe que o grande motivo é pela questão econômica, não é? De proteger seus investimentos. Mas, em março de 1917, né, os alemães afundaram alguns navios americanos que iam comercializar com a Inglaterra. Esse fato acabou levando o Congresso americano, no dia 6 de abril, a declarar oficialmente guerra à Alemanha. A entrada dos Estados Unidos na guerra ela acaba sendo decisiva para a vitória da Tríplice Entente. Tá? O ano de 1917, ele na verdade é um ano essencial para o fim do conflito, por alguns motivos. Né? A Rússia ela entra, não é, em revolução. Né? A Rússia estoura em 1917 a revolução que derruba o czarismo. Né? Nicolau II acaba sendo deposto. E aí, em razão disso, a Rússia ela fica numa situação muito precária, tendo que lutar numa guerra interna, né, com a sua revolução, e numa guerra externa, que era a Primeira Guerra. Então, em razão disso, no dia 3 de março, né, acaba assinando o Tratado de Brest-Litovsk, que retira a Rússia da guerra. Tá? E aí os Estados Unidos, que até então só participavam, né, por isso que eu estou dizendo que o ano de 1917 ele é um ano essencial para o fim do conflito. Os Estados Unidos, que até então eles participavam na guerra como fornecedor de suprimentos, vendo seus investimentos em perigo, eles entram militarmente no conflito, mudando, né, totalmente o destino da guerra e garantindo a vitória da Tríplice Entente. Bom, com a vitória da Tríplice Entente, vem o pós-guerra. Né? O presidente dos Estados Unidos, né, o Woodrow Wilson, em 1918, ele levou suas ideias ao Congresso, né, no chamado Programa dos 14 Pontos de Wilson, que acabou não sendo muito utilizado pelos países europeus, que, de certa forma, queriam vingança basicamente contra a Alemanha. Então, os perdedores tiveram que assinar uma série de tratados, entre eles o mais importante que tiveram que assinar o Tratado de Versalhes. Né? A Alemanha teve que ter uma redução no seu exército a um número de 100 mil soldados. Né? A sua indústria bélica ela foi controlada. Os alemães tiveram que entregar aviões, navios de combate, navios de guerra. Teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena, ao qual a Alemanha tinha tomado pela vitória na Guerra Franco-Prussiana. Né? Além disso, a Alemanha teve que pagar uma quantia absurda na época, né? Cerca de 33 bilhões de dólares. Né? A Alemanha teria que pagar uma quantia impagável. Então, esse Tratado de Versalhes, né, ele acabou repercutindo muito na Alemanha, sendo, de fato, aí, o principal fator do sentimento de revanche, né, por parte dos alemães, que acabou ocasionando a Segunda Guerra. Ou seja, o Tratado de Versalhes, o Tratado de Paz, que na verdade era a paz dos vencedores, era um tratado que era para pôr um ponto final nisso. Na verdade, o Tratado de Versalhes ele acaba gerando um sentimento de muita revanche, animosidade por parte da Alemanha, e o Tratado de Versalhes ele acaba sendo um dos fatores importantes, né, para a Segunda Guerra Mundial. O resultado foi aproximadamente 10 milhões de mortos, né, e milhões de feridos, enfim, mutilados. Né? Houve destruição agrícola, destruição industrial e muito prejuízo econômico. Né? E aí você tem famílias destruídas, crianças órfãos. Né? Mas
você tem, do ponto de vista político e econômico, principalmente econômico, os Estados Unidos se tornando, né, nesse pós-conflito, né, o país mais rico do mundo, e começa a influenciar aí, economicamente, várias nações europeias. O Império Austro-Húngaro, ele vai se fragmentar, né? No Tratado de Saint-Germain, você vai ter a divisão da Áustria e da Hungria, e você vai ter também a formação de vários países que vão... O mapa político europeu ele vai mudar nesse momento, né? Você vai ter o surgimento de países como a Polônia, Tchecoslováquia, a Iugoslávia, então uma série de países, né? Alguns desmembrados e outros, né? Surgindo aí, né? Nesse momento. Há uma mudança desse mapa político aí europeu. O Império Turco, que após 200 anos de decadência, também divide-se, né? E em 1919, numa tentativa de manter aí uma certa relação diplomática entre os países, né, foi criada a Liga das Nações, ou a Sociedade das Nações, tinha como sede lá na Suíça. Porém, pouco tempo depois ela fracassou. O próprio evento da Segunda Guerra Mundial demonstra isso, né? O desemprego aumentou consideravelmente na Europa, uma Europa que entrava agora numa crise econômica. As grandes potências imperialistas como França e a Inglaterra, que foi a grande potência do século XIX, passa a sofrer um abalo muito grande, né? E aí os presidentes, alguns, né, substituíram príncipes. Você tem 4 anos após a Primeira Guerra, ou seja, a Europa era uma coisa em 1914, em 1918 a Europa ela já não era mais a mesma. Automóveis, submarinos, aviões, tudo isso agora era uma realidade, né? O cinema, o rádio se expandiram consideravelmente pelo mundo, né? E as mulheres que tiveram uma participação tão decisiva, né, no conflito, as mulheres agora começaram a lutar pelos seus direitos, né? A guerra que deveria acabar com todas as guerras, na verdade, gerou todo um sentimento, né? Ou seja, essa guerra que deveria acabar com as guerras, na verdade, ela não acabou. Pelo contrário, fez gerar na Europa sentimentos de tensão, um nacionalismo exacerbado vai crescer ainda mais em países europeus, principalmente nos derrotados, principalmente na Alemanha, né? Você vai ter um nacionalismo muito forte. E a guerra, na verdade, que deveria ter colocar um ponto final, deixou aí uma reticência, deixou algo inacabado, não é? Que vai gerar um período entre guerras, né? Você vai ter aí a ascensão de regimes de extrema direita, não é? Que vão se fortalecer e ganhar corpo aí em países como a Itália, como a Alemanha, e que serão, de certa forma, né, motivos importantes, geradores, né, para a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe os nossos vídeos, né? Beleza? Valeu. Até a próxima.